primeira foi em engenharia. Engenharia civil. Engenharia civil. Então, há uma graduação em engenharia civil, um mestrado em engenharia de estruturas e um doutorado em aeronáutica. Mas, professor, e a sua vinda para Minas Gerais? O senhor fez o concurso, mas e a sua vinda para Minas Gerais? Não, eu venho para Minas Gerais numa situação bastante confortável. Eu saí da Inglaterra com um cargo de pesquisador já garantido na UFMG. Então, quando eu venho para Minas Gerais, eu já tenho emprego. E mais ainda, a minha esposa é mineira, é de Belo Horizonte, fazia doutorado comigo lá na Inglaterra. Então, quer dizer, as coisas não foram tão traumáticas, assim, por assim dizer. Quer dizer, eu vim para um local onde tinha não a família diretamente a minha, mas a família da minha esposa, que me acolheu muito bem. E hoje moro em Belo Horizonte, meus filhos nasceram aqui em Belo Horizonte, lá em Belo Horizonte, aqui em Contagem, não, lá em Belo Horizonte. Quer dizer, não há nenhum, quer dizer, foi muito natural essa vinda para cá. O senhor nasceu em João Pessoa mesmo? Eu nasci em Campina Grande. Campina Grande. Isso. Professor, e nesse ponto da entrevista eu gostaria que o senhor explicasse agora o que é o Cefet, toda essa grandeza dessa instituição de ensino, essa importante instituição de ensino. O Cefet-MG é uma autarquia federal, com autonomia, com estatuto próprio, com diretoria própria, eleições, como eu já citei. E ele nasce no começo do século XX, mais precisamente em 1909, como uma escola de aprendizes e artífices. Evolui ao longo dos anos, passando por Escola Técnica de Belo Horizonte, Escola Técnica Federal de Minas Gerais. Depois, no começo dos anos 80, se transforma em Cefet-MG. E com todas as prerrogativas de uma instituição de curso técnico e de ensino superior. O Cefet hoje tem um conjunto de cursos técnicos, contando com os de Contagem, mais de 20 cursos técnicos espalhados em 11 unidades no estado. Tem então, acho que são 16 cursos superiores e 7 cursos de pós-graduação e mestrado. Vamos mostrar como que está distribuído o Cefet por Minas Gerais. Quantas cidades, quantos alunos? Uhum. Nós temos hoje cerca de 13 mil alunos no Cefet. A grande maioria, naturalmente, em Belo Horizonte. Em Belo Horizonte nós temos cursos técnicos, como eu falei, temos cursos superiores de engenharia e bacharelado, funcionando tanto no Campus 1 quanto no Campus 2. O Campus 1 e o 2 ficam na Avenida Amazonas. Todos eles naquela Os dois na Amazonas. Um na Gameleira. Nova Suíça e outro na Nova Gameleira. E temos 7 cursos de pós-graduação em nível de mestrado, também funcionando em Belo Horizonte. Além disso, nós temos sedes em Araxá, Leopoldina, Divinópolis, Varginha, Timóteo, Nepomuceno, Curvelo e agora Contagem. No Triângulo não, né? Não, no Triângulo não. Triângulo e Noroeste de Minas? Não, nós não temos. Nós conseguimos, porque aí nós temos outras instituições que cobrem aquela região. Quer dizer, tem uns institutos federais que foram criados recentemente, que se espalham em outras regiões de Minas, cobrindo também aquelas regiões, além das universidades federais que também estão no Triângulo Mineiro e estão em outras regiões. Então, no caso, por exemplo, o Vale do Jequitinhonha, que é um vale tão necessitado, né? Vale do Mucuri, a ausência do Cefet é suprida por outras instituições. Isso, federais também. Também federais, né? Exatamente. Do ponto de vista do ensino técnico-tecnológico, ensino profissional técnico-tecnológico, nessas regiões, os institutos federais fazem o papel do Cefet. Mas nós temos algumas diferenças entre os institutos, por isso que o Cefet continua como o Cefet, o Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, fazendo o seu papel, enquanto que os institutos fazem o papel dele naquelas regiões. O perfil dos professores do Cefet, todos têm doutorado? Nós temos hoje no Cefet só contando os professores efetivos, nós temos aproximadamente 650 professores. Com os professores temporários e substitutos, nós chegamos a próximo de 1.000 professores. Mas vamos falar somente dos efetivos. Desses 650 professores efetivos, um pouco mais de 200 são doutores. Mas cerca de 200 a 250, um pouquinho mais do que isso, são mestres.
Então, entre doutores e mestres, nós temos mais do que 2/3 dos nossos professores efetivos. Então, é uma titulação bastante alta, o que garante também qualidade do ensino ofertado pelo Cefet-MG em todos os seus níveis. Professor, o senhor citou aí as cidades de Minas que tem o Cefet. Cada uma tem um curso diferente? É assim? É, exatamente. Cada cidade, cada região tem uma necessidade. Então, nós fazemos o levantamento dessas necessidades locais e tentamos ofertar cursos que atendam as demandas locais. Isso faz com que, em cada uma dessas regiões e cada uma dessas cidades, os cursos sejam ofertados atendendo às necessidades que eles efetivamente possam suprir naquela região. O Cefet está hoje em todos os estados brasileiros, professor Grey? Não, o Cefet atualmente, o Cefet, a Rede Federal de Educação Tecnológica, Profissional Tecnológica, ela está em todos os estados brasileiros. Os Cefets hoje só somos 2 no país. Nós temos o Cefet Minas Gerais e o Cefet Rio de Janeiro. Nos outros estados, o que se tem são os Institutos Federais de Ciência, Tecnologia e Educação. Por que só Minas e Rio de Janeiro tem o Cefet? A criação do Cefet se dá numa circunstância, como eu falei, no início dos anos 80, e são criados 3 Cefets no país. O Cefet do Paraná, o Cefet Minas e o Cefet Rio de Janeiro. Depois, passado alguns anos, mais precisamente no final dos anos 80, são criados mais 2 Cefets, no Maranhão e da Bahia. Já nos anos 2000 começo dos anos 2000, são transformados escolas técnicas federais e escolas agrotécnicas em Cefets. É o que a gente costuma dizer, um processo que se deu lá no início, no governo do Fernando Henrique Cardoso, e houve uma cefetização das escolas técnicas, transformando-se em Cefet. Agora, mais recentemente, já em 2005, o Cefet do Paraná se transforma em Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Então ficaram os outros Cefets, os Cefets mais antigos e os Cefets mais novos. Durante os mais antigos, Minas e Rio de Janeiro. Minas e Rio de Janeiro. E os mais novos, você tem aí uns intermediários que seriam Bahia e Maranhão, e todos os demais são Cefets novos. Já no governo Dilma, no final do governo Lula e agora no governo Dilma, o Ministério da Educação propõe um novo formato. E é o formato que é chamado de institutos, os IFs, Institutos Federais de Ciência, Tecnologia e Educação. E esses institutos, então, os Cefets optam por se transformarem, ou podem optar, em aderirem ao modelo instituto. Todos os Cefets, menos o Cefet Rio e o Cefet Minas, aderem e se transformam em institutos. E agora, em Minas Gerais, nós temos 5 institutos federais que estão espalhados pelo estado. A sua próxima pergunta, possivelmente, é por que a gente não aderiu? Eu queria que o senhor explicasse Exatamente. Isso, por que estão aderindo. E outra coisa que eu gostaria que o senhor respondesse, fica sempre aquela dúvida, qual que é a diferença entre um